Em 15 de setembro de 2019, o DOP efetuou uma mega operação em desfavor de André Oliveira Macedo, mais conhecido como André do Rap. Foi em Angra dos Reis que o braço direito da maior facção criminosa no Brasil, o PCC, primeiro comando da capital, foi detido e levado coercitivamente. André é duplamente condenado pela justiça e era procurado pela Interpol. A prisão preventiva do André foi decretada de pronto por conta da sua alta periculosidade e do possível prejuízo ao longo do processo. André foi encaminhado, então, à penitenciária Presidente Venceslau número 2. Na manhã do dia 10 de outubro de 2020, o ministro Marco Aurélio Mello acatou um pedido do habeas corpus número 191836 de São Paulo, pedindo a soltura de André do Rap por conta da não observância do parágrafo único do artigo 316. O artigo 316 do CPP, tema principal desse trabalho, redige o seguinte: o juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no decorrer da investigação ou processo, verificar a falta de um motivo para que ela subsista, como novamente decretá-la, e sobreviverem razões que a justifiquem. Em seu parágrafo único, a qual eu irei focar mais esforços, diz o seguinte: decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Exatamente este parágrafo único do artigo 316 que permitiu a soltura do André. Portanto, o ministro Marco Aurélio Mello se fundamentou através desse dispositivo legal. Na mesma noite que foi proferida a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, o ministro e presidente do STF, Luiz Fux, determinou a imediata prisão novamente de André do Rap com os seguintes fundamentos: ele compromete a ordem e a segurança pública, ele tem uma comprovada e altíssima periculosidade e ele possui dupla condenação por tráfico transnacional de drogas. Na opinião do presidente do STF, o habeas corpus sequer deveria ter sido analisado pelo ministro Marco Aurélio, pois ainda não foi definido se o prazo de 90 dias consta para as demais instâncias. Na opinião do ministro, ele suscita: o excesso de prazo demanda juízo de responsabilidade à luz das circunstâncias concretas do caso em análise. Nenhum fato alterou as condições da prisão do traficante desde que ela foi decretada. Pelo contrário, se mantiveram firmes os argumentos de garantia da ordem pública. Eu iniciei essa digressão através de uma exposição de um caso concreto, recente, que causou um grande alvoroço no Brasil e uma discussão acirrada entre os próprios ministros do STF. Ao meu ver, é um assunto de altíssima relevância que não é novo no direito penal, mas com o advento do chamado pacote anticrime, ou, em outras palavras, a Lei 13.964, que foi formulada à época pelo então ministro da Justiça, Sérgio Moro, trouxe enormes impactos, principalmente ao que diz respeito ao artigo 316, mais especificamente em seu parágrafo único. O meu objetivo com esta pesquisa é demonstrar os pontos mais sensíveis e difíceis a respeito desta discussão. Cabe um pequeno adendo: a inserção do parágrafo único não foi de autoria da equipe de Sérgio Moro, e sim uma emenda proposta pelo deputado Lafayette de Andrada. A pergunta que move este trabalho é: a obrigação de reapreciação das prisões preventivas gera impunidade? Levando em conta o tempo taxativamente previsto dentro do parágrafo único? Seria leviano da minha parte se eu não trouxesse à tona o contexto histórico das prisões preventivas. Mas como o tempo é curto, eu limito-me a dizer que me baseei nas obras de Falência da Pena de Prisão, Causas e Alternativas, e Prisão Cautelar, Dramas, Princípios e Alternativas. Essas duas obras contemplam vários juristas diferentes com vários posicionamentos diferentes. Eu gostaria de trazer aqui o geral da discussão histórica, que se pauta através da necessidade ou não da prisão e qual é a sua finalidade, principalmente se tratando de prisões preventivas. Tiveram diversas distorções e abusos em se tratando de prisões, principalmente nas épocas concernentes ao absolutismo e à Inquisição. Mas com o advento do iluminismo na Europa, o pensamento se tornou cada vez mais crítico ao monopólio de violência do Estado, e o tema prisões foi ao vocabulário do cidadão comum.
E só para nós fecharmos o ponto histórico, eu acredito que no Brasil tenham dois momentos que são chaves, que é a reforma de 1841, com o chamado policialismo judiciário, que em palavras mais breves seria uma polícia inquisitória, onde ela tinha o poder de julgar e apurar provas ao mesmo tempo. E nós temos em 1941 a implementação do Código de Processo Penal, que está vigente até hoje. E este Código de Processo Penal, ele flertou no seu início com um certo autoritarismo, ao nível de contemplar várias possibilidades de prisão preventiva. O professor Aury Lopes Júnior e Renato Brasileiro de Lima têm uma definição a respeito de prisões cautelares muito similar. Dizem: a prisão cautelar é aquela determinada em face de necessidade de resguardar o processo penal de maneira que a liberdade do sujeito processado põe em risco o seu regular andamento, ante a evidência que se trate da grave intervenção do direito e da liberdade do cidadão, em privilégio à atuação dos órgãos do sistema da justiça criminal. A determinação da prisão preventiva há de se fundamentar em elementos concretos e motivados segundo os aspectos conformados pela estrita legalidade. Este é um ponto extremamente importante nessa discussão. Leciona também o professor Aury Lopes Júnior a respeito dos requisitos necessários à decretação da prisão preventiva. Diz, portanto: trata-se, portanto, do fumus commissi delicti, que revela a possibilidade concreta de que o sujeito processado seja o autor do fato apontado como crime, como do fundamento da prisão, traduzido do termo latim periculo libertatis, que configura a medida que a liberdade do sujeito acusado constitui embaraço concreto ao andamento regular desenvolvido no processo. Em outras palavras, eu preciso de indícios muito fortes que indiquem que o réu é de fato o infrator, e eu preciso comprovar em quais níveis este réu pode prejudicar o andamento do processo, seja com questão probatória ou até aliciamento de testemunhas. A finalidade, portanto, seria de uma proteção ao processo, e nós também temos uma outra figura, que é da periculosidade do agente, que aí nós iremos entrar num conceito muito mais amplo, que trata da garantia da ordem pública. Fundamento este que usou o ministro Luiz Fux em sua fundamentação de cassação de liminar lá no início da exposição. E como já disse anteriormente, o contexto histórico é muito forte com esse cuidado a decretações de prisão preventiva. Mas não é só o contexto histórico que nós iremos analisar no trabalho. Eu vou falar agora alguns dados do ano de 2019 do Departamento Penitenciário Nacional, o DEPEN, que diz o seguinte: o Brasil tem mais de 773 mil presos em unidades prisionais e nas carcerais das delegacias. É a terceira maior população carcerária do planeta. Mas o número mais alarmante à minha visão não é esse. O número mais alarmante à minha visão é este aqui. Os presos provisoriamente correspondem a 253.963 pessoas, o que representa 33,47% do total de presos no Brasil. E a análise sistemática que se pretende fazer é se essa indústria de prisões preventivas não estariam indo diretamente em confronto com a presunção de inocência e o devido processo legal. E em contraponto, é desejo dessa pesquisa colocar o Instituto da Impunidade em contramedida. Porque, de acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, por exemplo, mais da metade dos crimes não são solucionados no Brasil. Quando nós nos referimos a homicídios, o número continua muito pior. Por que eu estou usando esse exemplo? Porque o brasileiro tem uma imagem de que a justiça não funciona. E sem o mecanismo da prisão preventiva, nós teríamos algo tão eficaz quanto? Eu finalizo, portanto, este resumo me referindo a um breve recorte do meu trabalho de pesquisa, onde na parte escrita, contemplarei outros institutos, como a parte constitucional. E agradeço a oportunidade de estar mandando este vídeo de um assunto que me interessa muito.